Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui iniciar o vídeo habitual de mês egocêntrico em que vou falando das coisas que eu fui fazendo, mas sempre aqui numa relação com os jogos de tabuleiro, com o canal e com as outras coisas que vão servindo para fazermos aqui um pouco de rede e têm sido imensamente úteis. Eu vou repetindo isto porque não me canso de dizer, porque estas coisas estão sempre a acontecer, estou sempre a receber contactos, depois quando interajo com as pessoas, e isto tem levado à criação de projetos muito interessantes e de outras pessoas que estão a fazer outras coisas também, em que eu tenho tido alguma participação e eu fico sempre muito contente com isso. Então este mês, aquilo que foi o mais especial, e quem me segue nas redes sociais ficou a saber porque eu fui publicando isto em todo lado, porque é uma coisa verdadeiramente importante e é quase um alívio, é uma mudança de estado, é quando passamos para outro nível, usando aqui alguma das terminologias dos jogos, que foi, finalmente terminei o meu doutoramento, tudo concluído, tese defendida, tese entregue, submetida e tal, e entretanto, assim que possível, ela vai ficar disponível no repositório da Universidade de Coimbra, como é habitual as teses ficarem, e fica em acesso livre, e pode ter algum interesse. Porquê? Porque a minha tese foi feita por artigos, alguns estão publicados, outros ainda irão ser trabalhados para serem publicados, e normalmente estes artigos académicos e científicos por vezes estão inacessíveis para quem não está na comunidade académica, porque alguns deles exigem pagamentos para aceder, e nós, se não tivermos através de uma instituição universitária, dificilmente temos acesso a eles porque é muito caro, muito dispendioso. O que faz com que as teses deste tipo, quando estão em repositórios públicos, ficam acessíveis, portanto qualquer pessoa pode consultar para ver, para se inspirar, para criticar, para corrigir, para alterar, para interagir, para o que quiserem, e portanto quando ela ficar disponível, o PDF, basta acederem, mas se alguém quiser, obviamente também vos posso enviar, como algumas pessoas já me pediram e eu já enviei, porque aliás, faz parte, uma vez que isto também foi suportada pela FCT, é no mínimo nosso dever disponibilizar este conhecimento a quem tenha interesse nele. Portanto, celebração, feito, terminado, bons resultados e uma inspiração, e aqui muitos passos e algumas portas abertas para continuar a desenvolver este tipo de coisas, nomeadamente onde eu estou a colaborar neste momento, que é no University College Dublin, onde estou a fazer já alguns trabalhos desta ligação dos jogos com o planeamento, com a tomada de decisão, com as aprendizagens, como, no fundo, jogos como ferramentas para muitos usos, em que os analógicos se ligam com os digitais e criamos híbridos, e existem aqui fluxos entre os diversos tipos de plataformas, porque elas não são opostas, podem ser complementares, inspirar umas nas outras, e assim podermos realmente usar os jogos como ferramentas em todo o seu potencial, quando desenhadas e adaptadas para objetivos, e isso é parte essencial destas metodologias. Mas este mês houve aqui outros motivos para celebrar, nomeadamente aqui no canal, porque foi ultrapassada a barreira dos 3.000 seguidores. E, obviamente, eu disse isto também na altura, quando comparado com um canal de YouTube mais generalista, isto é um número quase insignificante, nem contamos para as estatísticas. Mas no âmbito dos jogos de tabuleiro, especialmente em Portugal, que ainda é uma comunidade muito pequena, já é um número relevante. Portanto, eu achei que se deveria celebrar, e tentei celebrar isto premiando ou tentando premiar as pessoas que vão seguindo, e contactei algumas editoras e alguns parceiros que vão aqui colaborando com o canal, que vão disponibilizando jogos para ter aqui material para continuar a criar conteúdos, e alguns deles disponibilizaram-se. Já foi possível criar algumas ofertas de jogos, os giveaways. Outros vão ainda aparecer, porque eu ainda não tive possibilidade sequer de ir buscar os jogos para os próximos giveaways, mas em princípio vão haver mais 2. Mas para já, no mês de setembro, já deu para fazer 2. Um que é uma oferta do Woodcraft, que é aqui patrocinado pela Jogamos Una, que é a loja que vai apoiando aqui o canal, e o Star Realms, através da Devir Portugal, que também vai oferecer o jogo. Eu vou ainda selecionar, fechou, por exemplo, eu estou a gravar isto hoje, dia 2, isto já fechou no dia 30 de setembro, portanto eu ainda vou ter que analisar os conteúdos, porque isto não é, o prémio não é dado aleatoriamente, eu vou ver as respostas e vou escolher aquela que me parece ser a melhor, de acordo com os requisitos de cada concurso, uma vez que eu tento sempre que aquilo
ou quem vença, ou estimular que a participação nisto seja através de construções que levam a criar desafios a quem participa, e um era sobre como, ou que possíveis componentes em madeira podiam ser introduzidos de um modo muito interessante num jogo, e o outro era que jogos proporcionam boas experiências a dois, no caso do Star Realms, uma vez que é um jogo para dois. Portanto, eu tento fazer isto em que o conteúdo seja útil, também os comentários, para quem vê o vídeo, vá ver os comentários, e acho que os comentários sejam interessantes. Eu sei que algumas pessoas se inspiraram para algumas coisas só através dos comentários. Outra celebração que também tivemos foram os 9 anos dos Board Gamers de Leiria. Embora este canal não seja sobre os Board Gamers de Leiria, eu, como um dos fundadores, obviamente sinto isto muito próximo, e tem sido deste grupo de Board Gamers de Leiria, com os encontros semanais, que têm possibilidade, por exemplo, de experimentar muitos jogos e testar com pessoas, não é? E num contexto adequado, jogos que depois eu venho aqui fazer os conteúdos. Portanto, estes 9 anos são muito importantes. Esperamos continuar com as atividades, ter cada vez mais, fazendo crescer a comunidade, é sempre uma nossa preocupação. E se estiverem pela zona, todas as sextas-feiras à noite temos encontros na antiga Escola Primária de Marvila, aqui na freguesia de Barreira. Se vocês não souberem onde é, basta colocar no Google Maps, ela está sinalizada. Todas as sextas-feiras à noite há encontros, não precisam de restar, basta aparecer, e no primeiro sábado de cada mês à tarde. Portanto, se estiverem na zona de Leiria, não hesitem em passar. Nós tentamos sempre receber o melhor possível as pessoas, temos sempre jogos, pessoas disponíveis, e também temos todas as condições, até podem beber alguma coisa, não vão ficar desidratados, e temos casas de banho e tudo o que é adequado e necessário, mesas e cadeiras, boa iluminação, portanto é só aparecer. Depois, este mês, participei também em algumas coisas. Fui participar no 8º encontro Super Tabi, que decorreu na cidade da Maia, em que eu fui fazer uma comunicação. Eu depois vou pôr aqui o link do vídeo, que ficou gravado no YouTube, vocês podem ver, em que fiz uma comunicação de uma introdução aos jogos de tabuleiro modernos e como eles se ligam também hoje em dia aos jogos digitais, especialmente através dos jogos híbridos. Portanto, para reforçar aqui esta ligação, e que saber de todo o tipo de jogos é útil quando os queremos usar, e naquele caso era muito direcionado para professores, porque era um encontro de professores, estavam umas centenas de professores a assistir, portanto acho que foi também muito interessante nesse sentido. Interessante para mim de ter que criar este tipo de construção de comunicação e comunicar com os professores este tipo de conteúdo. É sempre um desafio para quem comunica, e eu gostei muito de fazer este desafio e espero que tenha sido útil também para quem viu. Também deste mês fui a Braga. Como já falei no vídeo dos jogos em multijogador, tive o prazer de estar com a Isabel e com o Rui a jogar um café, mas fui a Braga porque estava a participar numa conferência, era o Colóquio Europeu de Geografia Teórica e Quantitativa, assim uma coisa, por vezes teve momentos assim um bocado pesados de conteúdos. Embora eu não seja da geografia, sou da área de planeamento, há uma relação, mas não é totalmente ligada. Eu fui lá apresentar uma comunicação sobre um processo de otimização, que foi um dos casos da minha tese, em que foi um planeamento da rede escolar aqui do Concelho da Marinha Grande, através de um jogo que eu criei para o efeito, que simulou o processo de otimização, em que servia como ferramenta de planeamento para a distribuição da rede escolar, que foi jogado por várias pessoas, técnicos, cidadãos, professores e pelos próprios vereadores da Câmara Municipal, e foi aqui a sistematização deste método de transformação de uma ferramenta de otimização de tomada de decisão, que é no fundo um software que calcula a decisão ótima, como é que podemos transformar isso em jogo e usar o jogo para ir buscar outros dados que nós normalmente não conseguimos obter através desta otimização, que é muito um simples cálculo matemático, enquanto no jogo nós conseguimos ir buscar outros elementos de interação humana que nos falam mais sobre o lado humano, cultural, ecológico, social de um território. Portanto, foi essa a comunicação que eu lá fui fazer. Eventualmente ficará disponível, vai ficar disponível na tese, mas eventualmente depois também num artigo mais trabalhado para esse efeito, e foi essa a minha aventura de jogos e academia neste mês. Depois, este mês, houve a oportunidade de criar alguns dos meus jogos para projetos específicos. Um deles foi a Escola de Verão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que decorreu na Escola Superior do Politécnico de Santarém, em que criei um jogo como aquecimento para a escola, em que o desafio era ter 100 alunos a jogar ao mesmo tempo, e tínhamos apenas 1 hora, e o objetivo era abordar competências e profissões. E, portanto, criei um jogo para isso, através de algumas dinâmicas caóticas entre os alunos.
publiquei alguns desses vídeos e se calhar vou pôr aqui também um excerto. Correu bastante bem, foi mais uma experimentação e um teste e a prova de que nós conseguimos, mesmo em situações extremas, usar os jogos como os mecanismos de jogos, os seus componentes, para atingir os nossos objetivos, e neste caso eram os objetivos de interação e colaboração, e esses penso que foram plenamente atingidos. Este mês também estive a criar um outro protótipo para um outro projeto, neste caso o River Child, que é um projeto com a Universidade Lusófona, com a parte de educação, mas também urbanismo e ambiente, em que era um jogo para crianças de 4 a 6 anos, que é uma idade desafiante, especialmente quando queremos abordar alguns conceitos mais complexos, e aqui era a questão dos rios urbanos, de como eles são importantes e úteis, e nós queremos estar perto deles, mas devemos de respeitar os rios e permitir que eles fluam e tenham o seu estado mais ou menos naturalizado, com todos os benefícios que isso implica, e também para evitar inundações e afins. Portanto, isto foi feito também um jogo segundo estas premissas, penso que correu relativamente bem, foi uma primeira experimentação, sempre com alguns detalhes para corrigir para próximas fases, porque isto também faz parte do próprio processo de investigação, ver o que é que corre melhor, o que é que não corre, e depois poder sistematizar a informação. Portanto, isso foi mais um projeto feito. E por fim, o outro jogo que eu também fiz e criei, neste caso uma adaptação de algum tipo de jogos que eu já costumo usar, foi um jogo para introduzir o Plano de Mobilidade Sustentável de Santa Maria da Feira, em que um conjunto de cerca de 20 e tal pessoas, técnicos e especialistas e representantes, tiveram numa primeira abordagem a estudar primeiro o concelho e depois a zona urbana mais central, a criar prioridades para um futuro sistema de transportes que gerou dados que depois vão ser incorporados no próprio Plano de Mobilidade Sustentável, o PAMUS, e isso é como uma atividade, lá está, a atividade de consultoria em que a ferramenta é o apoio ao próprio processo e, neste caso, ao plano de transportes. Portanto, mais um exemplo de um uso de jogos para fins aplicados, os chamados fins sérios, os chamados serious games. E depois no canal tem também alguns vídeos, não foi possível produzir muita coisa, deu apenas para fazer alguns unboxings, mas o ponto alto é o vídeo da conversa com o André Cristiano, em que fizemos uma espécie de um top 10 e algumas referências adicionais de expansões que achamos importantes para adicionar aos nossos jogos preferidos, os jogos que nós gostamos. Portanto, foi o possível este mês. Então vá, obrigado, adeus.